Eu aposto que com certeza já teve algum momento na sua vida, quando você estava desempregado ou até buscando sua primeira vaga de emprego, que você acabou pensando aquelas questões do tipo: caramba, não encontro nenhuma empresa que se adeque a mim, ou então não encontro nenhuma vaga com o meu perfil. E na verdade, será que o problema não é o fato de você não estar procurando nos lugares certos? Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá. Um assunto que eu considero muito desafiador quando a gente fala da vida adulta é quando a gente fala sobre buscar trabalho. Quando a gente vai buscar o nosso primeiro emprego, ou até quando a gente está tentando se recolocar no mercado, é realmente muito difícil. E a gente fica com aquele pensamento na cabeça de: caramba, nada está dando certo, eu me inscrevo em várias vagas e não consigo nada, será que é o meu perfil? E o pior de tudo é que o mercado ele tem ficado cada vez mais competitivo. Como as pessoas agora têm um acesso muito mais fácil à informação, você consegue ver que todo mundo agora é formado na universidade, todo mundo fala algum idioma, todo mundo fez MBA. Então, na verdade, é difícil a gente conseguir se destacar. Então, eu acho que são vários desafios envolvidos na parte de buscar emprego. Primeiro de tudo, tem a parte da sua apresentação, que já é difícil você montar um bom currículo, se apresentar, mas eu acho que um dos pontos-chave está de fato na busca dessas vagas. Buscar as vagas certas, que estão sendo anunciadas, e estar preparado para elas, eu acho que é um dos maiores desafios. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu quero entrar aqui com vocês, eu vou compartilhar a tela do meu computador, mostrando algumas dicas que servem muito forte agora para a pandemia, principalmente pelo fato de grande parte de nós estar trabalhando remotamente ou estar buscando vagas remotamente, mas que pode ser aplicada em qualquer época. Vão ser dicas que vão te ajudar realmente a automatizar um pouquinho essa busca por vagas e até encontrar vagas que antes você não estava encontrando. Uma das épocas que eu lembro que foi bem difícil para mim foi na época que a gente começa a buscar emprego logo depois da faculdade, né? E eu lembro bem claramente o desafio que era você encontrar uma vaga. Então a gente sempre fica procurando vagas, empresas que a gente pode começar a trabalhar. E é muito difícil porque, além de existirem inúmeros portais, dá um trabalho danado você ficar fuçando as vagas, buscando o que tem fit com você, fazendo os testes dos trainees. Então esse foi um grande desafio que eu passei e eu acho que nesse período eu acabei encontrando algumas formas de facilitar esse meu trabalho. Então eu vou para a tela do computador aqui para mostrar para vocês um pouquinho do que eu estou falando. Então vocês já devem estar vendo a tela do meu computador aqui, e essa página que eu estou mostrando para vocês hoje é o Vagas. O Vagas, inclusive, foi uma das páginas que eu mais utilizei na época de estágio trainee, era um dos maiores portais que tinha de anúncio de vagas, e até hoje, quando você pega grandes empresas, normalmente as vagas são anunciadas aqui também. O Vagas é um portal bem bacana, então como vocês podem ver, eles têm aqui um canal de busca onde você consegue buscar as vagas comuns, mas o que eu quero focar com vocês hoje é de fato no seu perfil e nos alertas que você consegue criar. Então eu vou entrar aqui no meu perfil pessoal. Ele está um pouco desatualizado, mas só para vocês terem uma ideia do quanto isso é importante. Quando você se candidata para uma vaga dentro do Vagas, isso daqui que a gente vai preencher é o que o recrutador, o time de RH da empresa vai receber. Então o primeiro ponto que você tem que pensar é: preenche isso com cuidado. Uma coisa importante é que, se você considerar grandes empresas, vamos pegar um exemplo da Nestlé, que tem um programa de trainee famoso, eles recebem muitas inscrições e é impossível eles conseguirem olhar todos os currículos um por um. Então uma coisa que acontece muito é o time de RH passar por alguns filtros. Então eles pegam aquela massa de currículos e filtram por pessoas que conseguem falar inglês, que já tiveram universidade formada e participaram de algum grupo, atividade extracurricular. Então essas palavras-chave elas são super importantes. Então na hora que vocês vão descrever um pouco da sua experiência, empresas que você passou, curso que você fez, atividades extracurriculares, uma coisa legal é sempre você escrever um pouquinho do que você fez, colocando as palavras-chave. Então aqui na tela vocês podem ver, por exemplo, que ele fala as informações básicas pessoais, endereço, perfil do LinkedIn. E o primeiro ponto que eu acho aqui que é interessante é a questão da gente falar de objetivo profissional e áreas de interesse. Aqui a gente sempre tem que lembrar que você tem que colocar o que faz sentido para a sua profissão. No meu caso, que fiz engenharia mecatrônica, eu coloquei áreas relacionadas. Então eu tenho áreas aqui, por exemplo, como engenharia mecânica, engenharia de produção, que muitas vezes são vagas que aceitam diversas engenharias. Então isso abre um pouco o meu leque de possibilidades, mas também está direcionado para o foco que eu quero trabalhar. Outra coisa que é importante, região de interesse. Isso também eu acho que é algo que você tem que considerar. Eu, no meu caso, eu não queria me deslocar muito da região que eu já morava, que era Sorocaba, então eu coloquei aqui, por exemplo, um raio de 150 km. Então para mim é interessante porque esse raio de 150 km, ele me permitia tomar essa decisão, né? De ou continuar morando em Sorocaba, ou me mudar, ou fazer algo misto.
E aqui entra onde que eu estava comentando, pessoal. Então, quando você for fazer o seu resumo profissional e falar um pouquinho dos cursos que você fez e profissões, é importante, e não só profissões, cursos também, caso você não tenha experiências anteriores, é importante você citar um pouquinho do que você fez, do que você aprendeu. Porque essas palavras-chave são cruciais para você, na hora de ser escolhido ou analisado, conseguir passar por um filtro, né? Então essa é a primeira dica que eu ia te dar. Seja no Vagas ou qualquer outro portal, preencha o seu perfil muito bem preenchido. Uma coisa que é muito interessante no Vagas é a questão de você criar alertas de vagas. Por que isso é legal? Quando você cria um alerta de vaga, e eu estou entrando aqui até para a gente analisar, você consegue determinar um pouquinho do que você quer receber no seu e-mail ou até como alerta. Isso é bacana porque sempre que uma empresa entrar no Vagas e postar alguma vaga que tenha fit com isso que você está buscando, você vai ser notificado. Então é legal que você consegue se inscrever bem rapidamente nessa vaga. E segundo, você consegue estar atento, né? Você não vai perder nenhuma oportunidade. Vamos supor que você precisa desse emprego agora com urgência. Você vai estar recebendo ali diariamente atualizações de vagas que estão abrindo. Então no meu caso, eu fiz esse detalhamento. Por exemplo, eu coloquei aqui que eu estava buscando vagas de engenharia, nos níveis de júnior trainee e num raio de 100 km da região de Sorocaba. E se você quer criar um perfil diferente, você consegue entrando aqui, você coloca qual que é o nível mínimo que você quer. Então vamos supor que eu quero o cargo no mínimo de júnior ou trainee e o nível máximo de pleno. Estou começando na minha carreira e eu quero uma área de vendas. Então eu coloco que eu quero para Brasil, no estado de São Paulo, região de Sorocaba, e o raio que eu quero em relação à minha cidade, que eu coloquei aqui como referência. Quando você clica aqui no monitorar, você já criou uma vaga nova, então você vai começar a monitorar. Isso é bacana porque você já começa a automatizar um pouquinho do trabalho. Você deixa de ter que ficar garimpando o tempo inteiro e a ferramenta começa a trabalhar um pouquinho para você. Uma segunda plataforma que eu acho legal a gente considerar e vocês utilizarem também é a plataforma do Google. Apesar de a gente não considerar isso, o Google é o maior buscador que a gente tem hoje na face da Terra. Então, ele realmente tem um volume de informações ali muito grande. E o legal é que dentro do Google você pode criar os alertas. Então, se vocês olharem aqui na minha tela, quando eu falo nessa página aqui do google.com.br/alerts, eu consigo criar alerta para qualquer coisa que eu queira buscar. Então, vou dar um exemplo. Eu sempre sonhei, por exemplo, em trabalhar na Bosch, um exemplo. E eu quero receber notícias sobre a Bosch. Porque isso é interessante, porque te ajuda também a se preparar para uma entrevista. Você vai saber o que está acontecendo, quais são os últimos lançamentos. Isso serve para qualquer empresa. Vamos supor que eu quero trabalhar na Yamaha, quero trabalhar na Nestlé. Então, quando você coloca um alerta aqui, por exemplo, com Bosch, você consegue criar um alerta e todas as notícias que tiverem relacionadas, você vai começar a receber. Então, por exemplo, Bosch chegou a 10 milhões de módulos de ABS construídos, Bosch abre vagas em 19 áreas para a sede de Campinas. Então você começa a ser notificado de vagas que estão sendo abertas, porque muitas vezes elas são divulgadas na mídia. Então uma dica que eu dou é, usa o Google Alerts para colocar não só as empresas que são do seu interesse, ou até tópicos que você tem interesse, mas também para colocar vagas que você está buscando. Então você consegue criar vários alertas, esses alertas te geram notificações por e-mail todos os dias, e você consegue estar acompanhando o dia a dia do mercado. Isso é bem legal e é mais uma plataforma para você automatizar um pouquinho dessa busca para você deixar só de se preocupar em buscar vagas. E o terceiro ponto, que vocês já devem estar vendo aqui na minha tela, é a questão do LinkedIn. O LinkedIn é uma plataforma que eu utilizo muito no meu trabalho e hoje eu considero a principal rede profissional do mundo. Aqui é bem bacana porque os conteúdos abordados eles são bem voltados para o mercado de trabalho e o segundo é que ele tem várias ferramentas que te ajudam a buscar uma vaga, ou um estágio, ou uma recolocação, ou algo do tipo. Então aqui na minha tela, se vocês verem, para a gente começar, ele tem uma coisa parecida com o que a gente falou no Vagas. A gente tem um perfil básico, que nesse perfil você comenta um pouco sobre suas experiências, como que é a sua personalidade, por onde que você já passou, certificados. E é legal que quando a gente está preenchendo isso, a gente também foque naquela questão das palavras-chave. As palavras-chave são importantes porque também vão ajudar os recrutadores a te encontrarem aqui. E hoje dificilmente você vai encontrar um recrutador que não usa LinkedIn. Tenha um perfil sempre atualizado, coloque suas conquistas, seus certificados e é legal que serve também como uma base. Às vezes, quando você vai tendo mais tempo de carreira, você vai perdendo a conta de cursos que você fez, eventos que você participou, então o LinkedIn acaba sendo uma base de dados também para você acumular tudo isso. E o que é legal no LinkedIn? Primeira coisa no LinkedIn que é legal. Quando a gente fala que o LinkedIn é a maior rede profissional do mundo, a gente pode usar ele como uma fonte de pesquisa. Quando eu coloco, por exemplo, aqui uma busca para Account Executive,
eu já consigo encontrar várias vagas que estão sendo anunciadas. E aí eu consigo ver todas as vagas que estão sendo anunciadas, por exemplo, no Brasil. Então quando eu clico aqui, vamos supor, eu já posso ver que a SAP está oferecendo uma vaga, a Zendesk, a Uber, tem várias empresas buscando o cargo que eu exerço hoje. Então a primeira coisa que é legal é que você, pelo seu cargo, você já consegue ver as empresas que estão contratando. E muitas vezes isso já te ajuda a ter uma noção de qual é o tipo de vaga que está sendo anunciado. Uma outra coisa que é legal aqui no LinkedIn, quando você encontra uma vaga, algumas vezes quando você clica nessa vaga, você consegue ver quem é a pessoa que está anunciando a vaga. Então vamos supor aqui, por exemplo, eu encontrei uma vaga da Nelway. Eu consigo ver que essa vaga está sendo anunciada pela Maria. Então, além de eu me candidatar para essa vaga, eu também posso mandar uma mensagem personalizada para ela, conversando, me apresentando, perguntando se eu posso dar alguma informação adicional, entender como que está o processo. Algumas vezes, isso é até bem visto. O recrutador pode estar vendo você sendo uma pessoa proativa, buscando a vaga, e te ajuda também a ter uma noção de como que é a empresa, né? Você já consegue entrar no perfil da pessoa, ver o que ela está compartilhando, ver um pouquinho sobre a empresa. Então isso é bem bacana. Uma coisa legal também para você considerar é que além de buscar a vaga e saber quem está anunciando, é que no LinkedIn você pode olhar o perfil da empresa. Quando você olha o perfil da empresa, você ganha dois benefícios que são bem bacanas. O primeiro, você consegue ver as publicações que a empresa está fazendo. Então você também consegue ver o que ela está fazendo de novo, como que ela está posicionada no mercado, o que as pessoas estão falando dessa marca. Então isso é bem bacana, que você já consegue ter uma visão da empresa que de fora é muito difícil você ter. Outro ponto é que aqui você também já tem as vagas anunciadas. Então vamos supor que eu estou interessado, por exemplo, na Nelway, você consegue ver as vagas que eles estão anunciando atualmente. Então você consegue se candidatar para alguma delas e realmente concorrer no processo e ver se você vai ter fit ou não nisso na vaga. O bacana é que você também consegue, além de tudo isso, criar um alerta. Vamos supor que eu quero muito trabalhar na Nelway e eu quero ser notificado sempre que eles abrirem uma vaga nova. Quando a gente clica aqui no Cria um Alerta de Vaga, você consegue colocar qual cargo você está buscando e qual localidade. Criando esse alerta, você também vai ser notificado por e-mail diariamente quando tiver uma vaga nova ou quando tiver alguma posição que sofreu alguma atualização. Então isso é bem bacana, porque você consegue monitorar as empresas que você está interessado. Então o que eu sugiro? Se você já tem algumas empresas em mente que você quer trabalhar, comece a seguir essas empresas aqui no LinkedIn, adiciona elas na sua página, você já vai começar a ser notificado sempre que elas postarem alguma coisa, e também cria alerta de vagas para cada uma delas. Então você já consegue monitorar as vagas que estão sendo anunciadas no momento que elas saírem do forno ali. Um segundo tópico que é bom a gente também sempre estar atento é que no LinkedIn você consegue, além de criar as vagas dentro do perfil das empresas ou das buscas que você fez, você também consegue colocar o seu perfil como aberto para oportunidades de emprego. E essa é uma coisa que quem trabalha com você não vai ver. Então as pessoas da sua empresa, o seu gerente, os seus diretores, eles não vão ver isso. É uma coisa que você abre somente para os recrutadores, e os recrutadores de outras empresas, quando eles vão te buscar, eles têm acesso a essa informação. Então quando você está aqui no LinkedIn, tem essa parte buscando no seu perfil inicial. Quando você está aqui, você consegue criar alguns alertas para mostrar para o recrutador que tipo de cargo você está buscando. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que eu estou buscando uma vaga de Account Executive, Sales. Eu posso colocar aqui na região de São Paulo. Eu já estou me candidatando agora, é imediato, e para tempo integral. E aí você consegue colocar somente para os recrutadores visualizarem você. Então, sempre que um recrutador estiver buscando uma pessoa para vaga e ele tiver que encontrar alguém que está buscando emprego também, você vai se enquadrar nesse quesito. Dependendo do seu perfil, mais desse ponto, você acaba tendo um match ali com a vaga. Então isso é legal porque também automatiza um pouco do seu trabalho e faz os recrutadores começarem a te encontrar quando você está buscando alguma coisa. Esses são os 3 pontos que eu queria falar um pouquinho hoje. Eu acho que tanto vagas, quanto o Google Alerts, quanto o LinkedIn, eles têm um potencial muito grande. No caso do Vagas e do Google Alerts, eu acho que é bacana porque eles automatizam um pouco do nosso trabalho. O LinkedIn, eu já acho que ele tem uma visão um pouco diferente. Por ser uma rede social profissional, eu acho que ele depende um pouquinho do engajamento e ele também depende um pouquinho dos alertas. Então, claro, tem a parte que você pode automatizar, automatiza, busca por vagas, monitora as empresas, coloca o seu perfil como aberto buscando vagas, mas ao mesmo tempo é legal você buscar quem são os recrutadores, quem trabalha na empresa, o que eles estão fazendo, qual foi a carreira dentro deles na empresa. O LinkedIn é legal porque ele é um livro aberto. Você consegue ver como que a empresa está posicionada, como que os funcionários estão se posicionando e ajuda até você a se preparar para as entrevistas. Então o LinkedIn eu acho que é o que tem o maior potencial desses 3
e algo que até hoje eu utilizo muito no meu dia a dia. Então, pessoal, isso era um pouquinho do que eu queria falar hoje. A gente sabe que com essa época de pandemia, todo mundo trabalhando remoto, e até pela criticidade que a gente está vivendo na economia do país hoje, você procurar emprego está cada vez mais difícil. E você ter ferramentas para te apoiar nisso é fundamental. E o mais legal de tudo é que isso vai servir para você em qualquer contexto. Seja o contexto de pandemia ou no contexto normal, vocês vão perceber que essas plataformas podem te ajudar a se recolocar na carreira ou até buscar um primeiro emprego, buscar outros cargos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões para os próximos vídeos, eu fico muito feliz de quando vocês colocam aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Isso me ajuda muito a continuar criando conteúdos e eu espero que nos próximos vídeos eu consiga até aprimorar um pouquinho mais disso que a gente fala de carreira, buscar trabalho, como preparar um currículo, e vocês vão perceber que, de fato, a gente vai estar crescendo junto aí ao longo dos próximos vídeos. Então, até mais!